Participe com a gente pelo nosso WhatsApp, já tem muita mensagem chegando por aqui, ó, gente. Eu já tô com o celular na mão esperando, 9187-7334 com a hashtag #VerMais. Mande a sua dúvida, porque hoje a gente vai falar de anticoncepcionais. A gente já abordou esse tema há pouco tempo, mas foi tanta dúvida que a gente resolveu voltar ao assunto porque tem novidade. É um aplicativo para celular que está sendo usado como tabelinha por algumas mulheres e que não funciona, doutora Maria Inês Pagano Gasperini. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, gente. Tudo bom? Então, não funciona, doutora. Assim como a tabelinha não é eficaz como método contraceptivo, esse aplicativo? Então, tem vários aplicativos. Hoje eu descobri isso com as meninas lá do consultório, porque aí eu perguntava assim, quando é que foi tua última menstruação? Elas assim, calma aí. E aí, olha, elas se denunciavam, então. Então, e aí eu fiquei sabendo do tal do aplicativo, que são vários, alguns estrangeiros e tal, que falam tudo. A data, tu marca ali o dia da menstruação, aí ele calcula o dia fértil e tal. Bom, só que acontece que o corpo da gente não é como um celular. O corpo da gente é uma máquina perfeita, sem dúvida nenhuma, mas tem emoções. E quando a gente tem emoções, as coisas todas mudam, não é? Então, o que aconteceu com isso? Elas estão usando, e aí às vezes algumas param de tomar anticoncepcional nesse mês e começam a usar o aplicativo a partir do mês que vem. Esse aplicativo vai dizer mais ou menos o dia que tu tá ovulando. Só que quando a gente para de tomar anticoncepcional, a gente muda tudo, Marta. Por quê? Porque o ciclo se altera. E o aplicativo são muito bonitinhos, ó, são uma graça. Calcula inchação, dores no corpo, dores nos seios. Tudo. Tem um, inclusive, que tem brincadeirinhas para aliviar a tensão pré-menstrual. Olha, joguinhos assim? Joguinhos. Olha. É. Mas então, gente, o que a gente tem que cuidar é que não dá para se basear no aplicativo quando a gente para de tomar anticoncepcional. A menstruação da gente é uma coisa que se altera até por questões emocionais. Se a gente muda de clima, se a gente muda de cidade, uma série de fatores externos modificam a menstruação. Então, não dá para a gente se basear nesse aplicativo achando assim, olha, está resolvido o problema, esse dia eu posso, aquele dia eu não posso. Então, tem acontecido. Semana passada, 2 grávidas que vêm os aplicativinhos aí. Não acredito. Claro, a senhora recebeu no seu consultório? Recebi porque... mas eu tava me baseando pelo aplicativo. Não pode, não é? Porque isso muda. Então, gente, o aplicativo é uma ajuda, mas não é uma solução. Ok, vamos se munir aí de vários métodos se a pessoa não quer engravidar. Claro. Ok. Doutora, vamos para as perguntas então, né? A Bruna tá falando pra gente que tomou comprimido por 10 anos. Quando parei de tomar, engravidei já na primeira semana. O dia que pensar em ter outro filho, será que o meu organismo vai responder dessa mesma forma tão rapidinho? Depende muito. Tem mulheres que param o anticoncepcional e engravidam em seguida. Tem outras que às vezes demoram um pouquinho porque o organismo tem que voltar a trabalhar. Tem mulheres, por exemplo, que às vezes para o anticoncepcional e fica 2, 3, 4, 5 meses, às vezes até 6 meses sem menstruar, porque é uma adaptação do corpo. O ovário, que é assim, ó, quando a gente não toma anticoncepcional, o que funciona é o nosso ovário para fazer crescer essa pelezinha dentro do útero para a gente menstruar. Quando a gente está tomando anticoncepcional, o que funciona, gente, é o anticoncepcional. O ovário praticamente para de trabalhar. Então, é a mesma coisa quando a gente andou de bicicleta um tempo, parou alguns anos, quando tu volta, tu leva um tempinho até tu te acostumar de novo. O corpo é a mesma coisa, certo? Doutora, tem uma telespectadora que está amamentando. Ela diz qual é o método mais indicado para evitar a gravidez? Quando a gente está amamentando exclusivamente, quer dizer, o nenê mama 7, 8, 10 vezes por dia, até voltar à fertilidade leva um determinado tempo, às vezes até 6 meses. Isso aí a gente não pode se basear nisso para dizer, olha, então estou amamentando, não preciso fazer nada. Não, às vezes algumas mulheres, mesmo amamentando bastante, engravidam.
não é? Então, existem anticoncepcionais específicos para quem está amamentando. Ok. Certo? E aí tem que conversar com o seu médico. Com o próprio médico. Doutora Raquel de Palhoça pergunta, ó, o marido fez vasectomia há 2 anos, também já fez um exame de espermograma. Ela quer saber se ainda assim corre o risco de engravidar, porque ela já ouviu casos de mulheres que ainda assim engravidaram. Não, com espermograma negativo, não engravida. Aí não tem como, não é? Só que troque de marido. Ok. Doutora, só mais uma perguntinha. Tomo anticoncepcional injetável trimestral, mas eu fico muito inchada. O que posso fazer para melhorar essa questão do inchaço? O anticoncepcional trimestral, é só progesterona. E a progesterona, às vezes, realmente dá uma inchada nas pessoas. Então, se isso está incomodando muito, talvez tenha que tentar trocar de anticoncepcional e conversar com o médico para ver qual é o melhor deles. Doutora, tem muita mensagem chegando aqui, mas uma eu vou ser obrigada a ler, ó, de um advogado do centro da cidade. Ele diz o seguinte: a doutora Maria Inês é moderna, atualizada, sem preconceitos e barreiras e, acima de tudo, muito esclarecida e competente. É o Daut Emendorfer. Obrigada, Daut, pela participação. Obrigada. Eu também acho. Todo mundo aqui é fã da doutora Maria Inês. Obrigada, gente. Doutora, tem uma pergunta da Raquel Portela. É normal menstruar 2 vezes com anticoncepcional no mês? Ou seja, acho que ela está querendo dizer que toma anticoncepcional e está menstruando 2 vezes por mês. Depende. O anticoncepcional, por exemplo, são 21 comprimidos. Se eu menstruar no dia 1º e no dia 30 do mesmo mês, menstruou 2 vezes, certo? E estava tomando anticoncepcional. Então, isso depende muito do tipo de anticoncepcional que toma. Às vezes, a questão é a seguinte: estou tomando anticoncepcional e sangrando. E isso também é uma coisa que acontece, a gente chama de sangramento de escape. Porque como o anticoncepcional tem doses muito baixinhas, ele evita a gravidez. Não quer dizer que não funcione, sabe, gente? Porque às vezes a gente confunde, se ele é de baixa dosagem, então vai me deixar engravidar. Não, anticoncepcional é para não engravidar. Só que a dose é pequena, até para não se ter tantos efeitos colaterais. Certo? Agora, é comum a gente tomar anticoncepcional e, às vezes, ter sangramento. Então, aí a gente tem que conversar com o médico e ver que tipo de conduta se tem. E no caso da Jaque, olha só, a menstruação sempre foi de fraca a moderada. E agora, com o remédio, diminuiu ainda mais. Isso é normal? Também é comum acontecer. Normal, às vezes, o que é normal e o que é comum nem sempre é a mesma coisa. Não é? Mas é comum acontecer. Por quê? Porque como o anticoncepcional é de baixa dose, ele faz aquela pelezinha de dentro do útero crescer muito pouquinho. Então, é por isso que a gente sangra menos. É muito comum isso. Uma outra telespectadora: eu tenho 45 anos, tomo anticoncepcional e há 12 anos eu já tive meus 2 filhos de parto normal. Tenho uma saúde boa, sem problemas, e meu marido sonha com um filho. E dizem que quanto maior a idade, pior, mais difícil fica, gravidez de risco. Ela diz que precisa de ajuda. 45 anos...